Bom, então abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 1, que chegou no topo, que bateu no teto do sucesso, que conquistou tudo o que sempre quis, e isto com o seu labor, com o seu trabalho, mas que, ao final, depois de ter conquistado, experimentou uma estranha sensação de que nada valeu a pena. Além disso, tal homem não foi apenas um conquistador, mas um desfrutador. Ele não apenas conquistou tudo o que sempre quis, mas também desfrutou de tudo o que quis. Alguém que não sabia o que era fronteiras, quando o assunto era prazer. Experimentou todos eles. Não se deixou furtar em momento algum, quando o seu coração apetitoso por prazer o buscava. Ao se inclinar ao hedonismo, a busca pelo prazer, ele experimentou de tudo. Mas, ao final, teve uma estranha sensação de que o prazer logo escapa. E como resultado, a sua alma passou a experimentar de uma insaciabilidade sem igual. Ademais, este homem conquistador, desfrutador, também era um pesquisador. Ele não apenas conquistou, ele não apenas desfrutou, mas ele se entregou ao conhecimento. Um investigador, um homem com uma mente enciclopédica, que se entregava aos estudos, não apenas de maneira racional, mas de maneira empírica. Ele não apenas fazia com que tudo passasse pelo seu critério racional, como também experimentava todas as coisas. Ele não apenas conhecia as plantas, mas ele fazia testes com elas. Foi implacável em sua busca pelo conhecimento. Mas, quanto mais ele conheceu, ou quanto mais ele conhecia, mais ele experimentava de uma estranha sensação de que, quanto mais entulhava tristeza na sua alma. Depois de pensar, estudar, refletir, ponderar, vivenciar e experimentar tudo aquilo que estava ao seu alcance, ele chegou a uma conclusão. E a sua conclusão consiste, na verdade, numa verdade indigesta. Abre aspas. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Fecha aspas. Tudo isso ele deixou registrado em seu diário inspirado por Deus. O que hoje nós conhecemos como o livro do Eclesiastes. Quem é a voz por detrás dessas palavras? Quem é o autor? Ao que tudo indica, foi Salomão. Apesar da ampla discussão acerca da autoria
salomônica do Eclesiastes, se foi Salomão, se não foi Salomão, se foi só Salomão. Apesar da discussão válida sobre a autoria do livro, há um ponto pacífico, talvez, entre nós, que de fato o texto foi escrito pelo velho e sábio Salomão. Até porque, irmãos, o termo hebraico que é traduzido, na minha versão, por mestre, talvez na sua versão tenha pregador, o termo hebraico kohelet, pode significar pregador, pode significar mestre, pode significar filósofo, pode significar sábio, pode significar aquele que sabe. E aquele que sabe, esse título daquele que sabe, é um título adequado para o rei Salomão. O velho e sábio Salomão, repito, no final da sua vida, escreveu essas palavras. E ele as escreve com um propósito. E qual era o seu propósito? Eu sei que quando nós começamos a estudar acerca do propósito do Eclesiastes, nós entramos em algum grau de dificuldade, uma vez que o livro aborda vários temas, de modo que nós podemos encontrar vários objetivos. Mas há uma questão que é uma questão subjacente e que perpassa todo o livro. E a questão habita a todos nós. Qual o sentido da vida? No capítulo 2, no versículo de número 3, na parte B, ele é claro acerca disso quando diz: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Em outras palavras, a minha busca é pelo sentido da vida. Eu quero saber. No capítulo 1, versículo de número 3, a pergunta que grita é: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O livro, portanto, se esmera nessa busca pelo sentido da vida. Salomão, então, nos leva numa jornada, nessa busca, com essa avidez por alguma resposta sólida, que dê de fato sentido à existência, e somente no final, em sua conclusão, no capítulo 12, é que ele vai falar sobre a necessidade do temor ao Senhor, como sendo o segredo da vida, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o resumo, ou a suma de todas as coisas. Mas antes do capítulo 12, ele está disposto a levar o homem numa jornada inquieta, numa viagem que incomoda, com esta pergunta: qual o sentido da vida? E ele não vai nos permitir dar respostas rasas para esta pergunta, porque ele é alguém que não se contenta com qualquer resposta. Um homem de mente arguta, perspicaz, sábio, conhecedor, que está atrás de uma resposta satisfatória. E o que ele quer com tudo isso é, no final das contas, dizer que sem Deus a vida é um absurdo.
Porque quando ele pergunta no versículo de número 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, a pergunta é retórica. O que ele está dizendo é: sem Deus a vida é um absurdo. E como disse John Wesley, depois de pregar uma série de sermões neste livro, no livro do Eclesiastes, todas as partes, disse Wesley, todas as partes deste livro estão conectadas com um único propósito: de dizer ao homem que não existe felicidade sem Deus. Ora, qual é o propósito então de Salomão no Eclesiastes? Denunciar o absurdo de uma vida que se aventura em encontrar algum sentido longe do Criador, do sustentador e do Redentor de todas as coisas. Desta sorte, nós podemos colocar a seguinte sentença ou proposição central da nossa reflexão: sem Deus, a vida é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. É isso que nós podemos enxergar no texto. Repito, crave isso no seu coração. Sem Deus, a vida é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. Vamos por parte. Sem Deus, a vida é absurdamente vaporosa. Quando Salomão diz vaidade de vaidades, ou quando ele usa a expressão vaidade, o termo para vaidade é o termo hebraico rebel. É essa palavra que é traduzida como vaidade ou como inutilidade. Pelo menos na minha versão NVI está assim: inutilidade. E rebel é um termo que não há uma precisão quanto à sua tradução. Porque, como disse um pastor presbiteriano, o Philip Ryken, ele diz: olha, esse é um termo com um propósito metafórico múltiplo. E um dos significados possíveis para vaidade é vapor. Na verdade, rebel literalmente significa vapor. O que é vaidade? Vaidade é vapor. É aquilo que é fugaz. É aquilo que é elusivo. É aquilo que passa. Como disse um autor, vaidade é aquilo que sobra depois que uma bolha de sabão estoura. Isso é vaidade. Vaidade é o que é efêmero. Vaidade é o que é transitório. Vaidade é o que é passageiro. Isso é vaidade. Na paráfrase do Eugene Peterson, que eu gosto muito, na Bíblia, A Mensagem, Peterson diz assim: tudo é fumaça, nada além de fumaça. Gosto muito de um autor quando ele diz assim: olha, quer saber o que é rebel, o que é vaidade? Respire. E aí, nesse caso, faça o seguinte exercício: inspire e expire. Isso é vaidade. Vaidade. Vaidade é insubstancialidade provocada pela transitoriedade. É o que está acontecendo e de repente não mais. Isso é vaidade.
E Salomão, então, está confrontando o ser humano com esta verdade dolorosa de que tudo que acontece na vida passa, de modo que as nossas conquistas, como também os conquistadores, não podem cristalizar ou congelar os seus momentos de triunfo. E aí note, as suas conquistas passam. Tudo que você conquistou até agora já foi, ou está indo. Observe as coisas materiais que você possui. Se você tem uma casa, a sua casa precisa de reparos. Ela se acaba. Na sua casa tem eletrodomésticos. Eles se queimam. Você precisa comprar outros. Você possui um carro, ele precisa de revisão. Ele precisa de conserto porque ele vai quebrar. Ele precisa ser trocado porque ficou velho. Você precisa de um novo. Os brinquedos dos seus filhos, eles precisam ser renovados. O que nós conquistamos, o que nós compramos, o que nós possuímos, as nossas conquistas materiais passam. Nada dura, nada permanece, tudo se vai. O que dizer dos conquistadores? Nós passamos. Nós que conquistamos, estamos sendo conquistados pelo tempo. Olhe para você. Você não é o mesmo. Olha que coisa interessante. Nós não nos demos conta da última vez em que brincamos com os nossos amigos de infância. A gente não se deu conta disso. Teve um dia que nós brincamos com os nossos amigos de infância pela última vez, mas nós não constatamos isso. A vida passou, nós chegamos numa fase, mas não percebemos. Olha só. Você fez o ensino médio, passou, entrou numa faculdade, se formou. Com que você está passando. Olha como o tempo está sendo implacável. O seu estômago, outrora tão insensível, ou melhor, tão insensível para a culinária mais violenta, agora já não aguenta muita coisa. Refluxo, acidez, é de doutor em doutor, é de médico a médico. Você precisa de medicamento, você precisa controlar sua pressão. Você já não é mais aquela criança. E isso é um golpe duro contra a nossa humanidade, porque em nossa humanidade nós nutrimos de alguma forma o engano da invencibilidade, principalmente quando chegamos no apogeu da nossa juventude. Como diz o pastor e escritor Paul Tripp, o jovem tem a sensação de invencibilidade. Ele é alguém que acha que vai vencer tudo, que nunca vai ser vencido e que ele vai ser para sempre. E aí há, em nossa época, pode notar isso, uma
cultura, para não falar idolatria da juventude. Pessoas sempre querendo manter a aparência de mais jovem. Não adianta. Nós podemos tentar isso, podemos tentar aquilo, podemos fazer esse procedimento, podemos fazer aquele, mas nós estamos passando. Nós estamos passando. E o que Salomão está dizendo é: olha, as conquistas e os conquistadores passam. Eu estava lendo esses dias, estudando o Eclesiastes, e eu me deparei com uma fala de Jerônimo. E ele diz assim: não há nenhuma vaidade mais, a expressão que ele usa é mais cruel do que o fato de que os homens, os senhores da terra, passam enquanto a terra fica. Nós passamos. E Salomão está dizendo justamente isso, numa tentativa, e esse é o seu objetivo, de nos levar ao desespero. Agora lembre-se, tudo isso que ele está falando é debaixo do sol. Ou seja, numa perspectiva estritamente humanista. Quando olhamos para a vida com as nossas lentes humanas, enxergando só o aqui e o agora, ou dentro dos limites do sistema solar, dizendo: é só isso que tem. A vida é absurda quando nós olhamos para ela debaixo do sol. Ela é absurdamente vaporosa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é absurdamente sem sentido. O termo vaidade, que é rebel e que pode ser traduzido por efêmero, por passageiro, por vaporoso, por fumaça, esse termo também pode significar, e lembre-se, a expressão é uma metáfora com vários propósitos. Pode também significar sem sentido, ou ausência dele. O Derek Kidney, ele vai dizer assim: vaidade acaba se tornando uma palavra desesperadora para nós. E aí talvez a Bíblia, Nova Versão Transformadora, NVT, tenha sido muito feliz ao traduzir rebel, rebelim, vaidade de vaidades como nada faz sentido. Não há sentido. Nada faz sentido. Além disso, o superlativo que é usado, vaidade de vaidades, na língua portuguesa, esse superlativo que nós conhecemos, no hebraico, a questão não é superlativa, mas é ênfase, porque não existia esse recurso. Então, quando ele diz assim, vaidade de vaidades, na nossa língua é vaidadíssimo ou vaidadíssima. Extremamente vaidade. E quando ele usa esse superlativo no nosso português, vaidade de vaidades, ele está fazendo aqui, no contexto do Antigo Testamento, ele está fazendo uma comparação de contraste profundo com um outro superlativo, muito conhecido aqui. Não no texto necessariamente, mas no Antigo Testamento. Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, de maneira simples, é o lugar da habitação plena de Deus. Onde é que Deus habita? No Santo dos Santos. Se nós pegarmos o templo, com as suas divisões, onde é que Deus habita? No lugar santíssimo, no Santo dos Santos.
O que é o Santo dos Santos? É a presença de Deus em sua plenitude e, portanto, o sentido da existência. Porque a vida, ela só encontra o seu absoluto sentido na presença santa de Deus. É, na verdade, a santidade de Deus que sustenta o sentido da vida. Sem a santidade de Deus, não há sentido para a existência. É por isso que, com o pecado, a vida fica sem sentido, porque o homem corta o seu cordão umbilical com a santidade de Deus e para então de receber, ele para de receber propósito para a sua vida. O contraste então está feito. E qual é o contraste? Se o Santo dos Santos é a habitação plena de Deus e o sentido da vida, então vaidade de vaidades é o lugar da total ausência de sentido. Salomão está dizendo então, olha, debaixo do sol nada faz sentido. Com isso, Salomão insiste em sua tentativa de nos tornar o que já somos debaixo do sol: infelizes e inconsoláveis. Não há aqui, por enquanto, nenhuma pista de consolo para a nossa alma. Ele está lançando a verdade nua e crua para a gente. Como quem diz assim, receba isso, porque é isso. Nós ficamos procurando algum consolo e Salomão não permite. Agora não. Por falar nisso, e percebendo que Salomão está deixando Deus de fora da sua reflexão, pensando debaixo do sol tão somente, nós podemos aqui pensar em um texto do Nietzsche, do filósofo alemão, quando ele vai falar sobre a morte de Deus. E aí Nietzsche, ele fala de um homem, um jovem, na verdade, louco, que invade uma praça bem cedinho, praticamente antes do sol raiar. E ele invade a praça, uma praça de mercado, várias pessoas nessa praça, e o homem está procurando Deus. E ele grita como um louco: onde está Deus? Estou à procura de Deus. Alguém viu Deus? Estou à procura de Deus. Com uma lamparina. Alguém viu Deus? Eu estou à procura de Deus. E os que estão lá, que não acreditam mais em Deus, e lembre-se que Nietzsche está escrevendo para uma geração que deixou Deus de lado. Os homens começavam a rir. E uns diziam: será que ele não viajou? Outros diziam: será que ele não desapareceu? E hipóteses eram levantadas, zombando aquele jovem louco. Onde está Deus? Ninguém sabe onde está Deus. O jovem louco então olha de maneira fulminante para a multidão que ali estava e diz: eu sei o que aconteceu. Eu vou dizer a vocês onde está Deus. Onde está Deus, vocês querem saber? Nós o matamos. Eu e você, nós matamos Deus. E ele faz algumas perguntas. E uma delas é: como fomos capazes de beber o oceano? A outra pergunta é: quem foi
que nos deu uma esponja para apagarmos o horizonte. A outra pergunta é: como foi possível separarmos a terra do sol? A outra pergunta é: para onde ela está indo? E ele termina dizendo assim: estamos afundando. No final, ele diz: nós, assassinos dos assassinos, como iremos consolar a nós mesmos? Com isso, Nietzsche estava antecipando a tragédia de tirar Deus dos pensamentos, da vida. Ele estava se antecipando a uma vida trágica como consequência do ateísmo. E o que Nietzsche estava dizendo é: olha, sem Deus o que nos resta é o niilismo. A ausência de sentido, não há sentido. E como é que nós iremos nos consolar? Albert Camus, o existencialista francês, vai dizer: sem Deus a vida é um absurdo. E ele então vai propor que a coisa mais séria que existe é o suicídio. Porque sem Deus, então não há sentido, então não tem para que viver. O Sartre, que bebe de Nietzsche, vai na mesma linha. A vida é uma náusea. A vida é um absurdo. Sem Deus a vida é absurda. Só que antes desses homens, Salomão já estava dizendo isso. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Ou seja, qual é o sentido disso? O que é que Salomão está pregando? Tentem buscar sentido sem Deus. Se esforcem. Procurem. Vasculhem o universo em busca de sentido sem Deus. Façam isso. Sejam os melhores que vocês puderem. Usem o conhecimento, usem a inteligência, pesquisem, procurem em todos os lugares o sentido da vida, deixem Deus fora disso, procurem, resolvam o problema da vaziez existencial de vocês, procurem debaixo do sol o sentido da vida, e sabe onde vocês vão parar? Numa rua sem saída chamada vazio. A vida sem Deus é um vazio, está dizendo Salomão. A vida sem Deus não tem sentido, não tem razão de ser. E é isso que Deus está falando, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, está falando para os nossos corações. Eu sou a razão de vocês, o sentido da vida de todos vocês. A parte dele, irmãos, não há qualquer vestígio de sentido para a vida. Sem Deus a vida é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. E aqui nós chegamos então ao terceiro ponto, para entendermos os 3 versos dentro daquilo que podemos. Maldita. A expressão debaixo do sol, ela é extremamente significativa no livro do Eclesiastes, porque é uma pista hermenêutica, é uma pista de interpretação. Ou seja, se você quer, diz Salomão, se você quer entender o que eu estou escrevendo, presta atenção nesse marcador. Debaixo do sol. E aí, queridos,
Esse debaixo do sol deve nos reportar para o Gênesis. Porque quando Salomão fala debaixo do sol, olhando para a vida dentro dos limites da criação, nós precisamos pensar no momento em que fomos expulsos do Éden, onde antes disso, numa condição pré-queda, na criação de Deus e com Deus, nossa vida era bendita. Mas a partir do momento que fomos expulsos do paraíso, a nossa vida se tornou maldita. E aí veja, o texto do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 17, lança a luz sobre o que Salomão está dizendo em Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 3. Versículo 17, olha o que Deus impôs ao homem, como também a sua terra. E ao homem declarou, versículo 17, capítulo 3, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Olha só aqui o tema do trabalho, gente, aparecendo com o suor do seu rosto. E lembre-se da pergunta de Salomão: o que é que o homem ganha com todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Olha esse julgamento, gente. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. A pergunta de Salomão faz todo sentido. Ora, há uma punição imposta por Deus a nós. Nós passaremos essa vida inteira trabalhando. O fim é a volta ao pó. Qual o sentido disso? Essa vida é maldita. E de fato, irmãos, a maldição alcançou o homem e a criação de Deus em sua totalidade por causa do nosso pecado. E que pecado foi esse? Tentar viver uma vida autônoma. Reflexo do que Salomão está dizendo aqui. Olha, qualquer tentativa de se viver a parte de Deus, o resultado disso é maldição. O que é maldição, irmãos? O que temos aqui no texto são os efeitos da maldição. Mas maldição é Deus virando as costas para o homem. É a criatura não estando mais com o Criador. Claro que o Criador continua olhando para a sua criação com graça. Há promessas de graça para a sua criação, para a criatura. Mas o meu ponto é: essa terra foi sujeita à vaidade. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, a criação fora sujeita à vaidade. E o que o apóstolo Paulo vai dizer é que Deus sujeitou esse mundo, que é o mundo dele, à vaidade. E este mundo está na expectativa de alguma libertação ou de uma libertação, da restauração de todas as coisas. Mas enquanto isso não acontece debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é sujeição à escravidão de um vácuo de eternidade.
Porque o nosso coração continua pulsando para a eternidade, mas o que existe é um vácuo de eternidade por causa do nosso pecado e da maldição que Deus impôs ao homem. Em síntese, a vida sem Deus é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. Mas Salomão, ele não quer que fiquemos por aí. Porque se isso for tudo, então tudo é muito desesperador. Mas isso não é tudo. Porque Salomão, contudo, está levando os leitores, como os ouvintes, a olharem para a vida, para além do sol. Quando ele fala debaixo do sol, ele deixa aqui uma pista. Como quem diz, atenção, atenção, atenção. Eu estou denunciando o absurdo de uma vida sem Deus debaixo do sol. Sendo assim, olhem para além do sol, porque para além do sol há sentido, há eternidade e há aquilo que é bendito. Para além do sol, o que existe, fazendo esse tipo de separação nossa, o que existe é o Deus triuno em sua plenitude. Nele, as coisas não passam, tudo dura para sempre, tudo permanece. Nele, tudo faz sentido. Nele, nós somos benditos. Só que, irmãos, não é só uma questão de redirecionar o nosso olhar para além do sol, mas sim de voltar os nossos olhos para debaixo do sol, a fim de contemplarmos aquele que é para além do sol, mas que veio para debaixo do sol viver uma vida vaporosa, sem sentido e maldita. O nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o sentido da nossa vida, o Deus bendito eternamente, veio para debaixo do sol viver a vida absurda, que nós não entendemos esse mistério da eternidade entrando no tempo, vindo até nós, viver a vida que nós deveríamos viver, mas que jamais conseguiríamos por causa de toda essa sujeição, e ao mesmo tempo vivendo uma vida sujeita à escravidão do pecado, tendo em vista que ele precisava derreter debaixo do seu próprio sol. E essa luz que ilumina a todos e a tudo, a luz do mundo, capaz de eclipsar a luz do sol, ela veio até os homens, mas da cruz do Calvário ela foi apagada por nós. Nós, assassinos dos assassinos, nós matamos Deus. Mas nós não estamos falando de um conceito. Nós não estamos falando de metafísica. Nós não estamos falando de filosofia. Nós estamos falando de evangelho. E no evangelho, na mensagem da Bíblia, na boa nova que temos, esse Cristo que morreu na cruz, que foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, indo contra toda vaidade, que gera fugacidade, transitoriedade, e ele vem contra isso
com vida indestrutível, ressurreta, poderosa, como aquele que diz: eu vim passar, mas eu não passo, eu duro para sempre, e nele nós encontramos sentido e libertação de toda a maldição nessa vida sujeita ao pecado. Você vai continuar vivendo debaixo do sol. Enquanto Cristo não voltar, as coisas serão assim, mas não assim. Por quê, irmãos? Porque nós que ouvimos o Evangelho, nós temos a oportunidade de vivermos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo. Irmãos, faz toda a diferença viver debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo. Porque quando nós vivemos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo, embora o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, o nosso homem interior se renova e nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Enquanto nós vivemos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo, muita coisa por aqui não faz sentido, mas nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conforme a imagem de Cristo Jesus. Enquanto vivermos debaixo do sol, irmãos, e as coisas por aqui estiverem se acabando, nós podemos, à sombra do Altíssimo, olhar para a eternidade e dizer: Ele foi preparar lugar para nós, e Ele voltará, e no seu retorno não haverá mais o transitório, mais o passageiro, mais o efêmero. As coisas não irão passar, mas as coisas irão durar para todo o sempre. Debaixo do sol, mais à sombra do Altíssimo, não é que há uma luz no fim do túnel. Isso é coisa de quem vive só debaixo do sol. Há uma luz no fim do túnel. E cuidado, porque essa luz pode ser um trem, não é, vindo em sua direção. Não é que há uma luz no fim do túnel, é porque uma luz brilhou, irmãos. E essa luz é Jesus Cristo. Não é que há uma luz no fim do túnel, é que há luz dentro de nós. A luz do Evangelho, a luz do Salvador, a luz que é Cristo Jesus, que iluminou as nossas trevas. E debaixo do sol, então, nessa vida que é vaporosa, que é sem sentido e que é maldita sem Deus, a luz do Evangelho, e com a luz do Evangelho, irmãos, nós podemos, debaixo do sol, anunciar a todos os que estão passando e derretendo debaixo do sol que há esperança, que há salvação, que a vida não é um absurdo, que a vida não é um acidente, que a vida não é uma tragédia, que a vida não é uma náusea, que a vida é bela, que a vida é boa, que a vida vem dele, que a vida é um dom, que a vida é um presente. Nós existimos para proclamar essa mensagem. Essa igreja aqui, que completa 1 ano, existe para falar para este mundo que vive no absurdo de uma vida sem Deus, para falar que esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é a salvação para a vida. Essa é a mensagem que a igreja anuncia debaixo do sol, que existe o sol da justiça, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve a sua cabeça.